No Ar. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor com a co-apresentação do jornalista Franklin Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, e bom dia a você que está em sintonia com o Observatório na Brasil Atual. Semana importante, CPI no Congresso Nacional. Qual é a sua expectativa, Franklin? Olha, minha expectativa atualmente está um pouco melhor do que estava há algumas semanas, né? Eu acho que essa instalação dessa CPI no Senado, ela tem tudo para não acabar em pizza, como muitas delas que acontecem neste país, né? A gente tem que lembrar que ano que vem nós temos eleições, né? E muitos deles vão tentar se reeleger senadores ou se candidatar a governador nos seus estados. Então, a possibilidade deles agirem para que não acabe em pizza é muito grande. Isso é muito importante. E o fundamental de tudo é que a sociedade tem que pressionar o Senado e essa comissão para que realmente nós encontremos os responsáveis por esse caos de mais de 370 mil mortes vítimas da Covid-19. Isso que eu ia falar, Franklin. O dado da realidade é esse. Mais de 370 mil mortes e um número gigantesco de infectados. Eu acho que aí tem um responsável, e esse responsável é o governo federal. Resta a CPI descobrir essa trajetória de... O governo vai ter que responder algumas perguntas que são fundamentais, está na boca do homem comum. Por que não se comprou vacinas necessárias para a maioria da população brasileira? E responder juridicamente, né, João? Acho que essa é a questão, responder juridicamente por esses erros, né? Mas a pauta do programa de hoje, Franklin, é o terceiro setor na pandemia. O terceiro setor ganhou destaque em meio à crise da Covid-19 no último ano. Contudo, ONGs e organizações da sociedade civil observam suas demandas crescerem junto com a alta do desemprego e da fome, enquanto as doações fundamentais para o setor diminuem. Para refletir sobre o assunto, nós vamos receber a Silvia Nakashi, que é palestrante e consultora nas áreas de voluntariado, responsabilidade social, desenvolvimento sustentável e terceiro setor. A Marina Penclivanes, que é professora da Escola Superior de Marketing e fundadora do Embigo do Mundo, idealizadora da plataforma Dia de Doar Kits. Você vai conferir as notícias do mundo com Alexandre Soares, da Rádio ONU, direto de Nova York. E os destaques do Observatório do Terceiro Setor com a repórter Isabela Alves. Bom dia, Silvia. Seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Joel. Muito grata de estar aqui mais uma vez. Uma ótima oportunidade. E em excelente companhia, né? Com o Franklin e com a Marina, que a gente está sempre muito conectada. Silvia, como você vê hoje o terceiro setor nesse momento de pandemia? Então, se de um lado, né, ele foi bastante fortalecido e reconhecido, né, porque ele foi a estratégia para que voluntários e doações chegassem a quem realmente precisava, né, os pontos mais vulneráveis, as causas mais emergentes. Por outro lado, ele está fragilizado porque a concentração, você mesmo falou, né? A concentração das doações ficaram para as questões da Covid, então, para as suas atividades meio, para a manutenção dos seus projetos, ele tem esse grande desafio de 2021 e esse futuro, né? Agora, realmente, ele foi reconhecido como um ponto de referência para que a gente pudesse doar tempo como voluntário, dinheiro, recursos, né? Mas os recursos que chegaram na primeira etapa da pandemia diminuíram agora nessa segunda etapa. Primeiro quero cumprimentar a Marina. Marina, bom dia, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Joel. Ao Observatório do Terceiro Setor, imensamente grata pelo convite e alegria estar aqui com o Franklin e com a Silvia
A gente tem se encontrado em vários debates, o que é muito bom, essa pauta tão em pauta atualmente. Marina, um dos problemas apontados pela Silvia é a questão dos recursos para organizações da sociedade civil darem uma melhor resposta nesse momento de pandemia. E você é uma especialista nessa coisa de doação, de desenvolver solidariedade na criatura humana. Como é que você vê esse momento e, a partir da sua experiência, como é que nós podemos superá-lo? Tem um dito que é bastante prático de se entender essa questão toda, que é o momento faz o movimento. Essa situação toda fez com que as pessoas se aproximassem de uma realidade que sempre esteve aí, mas que talvez as pessoas não tenham dado a devida atenção. E agora é uma excelente e perceber como sistemicamente estamos todos super integrados, né? Cada mudança em cada área, em cada gesto, em cada atitude interfere no todo. Acredito que essa é uma boa perspectiva para a gente entender o momento atual e a gente perceber que o que nós fazemos impacta no todo, então vamos fazer a diferença. Manter o ritmo de doações é o principal desafio para metade das organizações sociais brasileiras, segundo pesquisa do Datafolha, em parceria com a Ambev. Dentre as principais dificuldades destacadas para a sua sobrevivência estão a falta de apoiadores financeiros, 41%, doações de materiais e equipamentos, 13%, e voluntários para colaborar com a organização, 11%. Nesse cenário, as organizações ainda precisam lidar com os novos gastos, compra de produtos relacionados à prevenção do coronavírus, 20%, alimentos, 14%, e investimentos em estrutura para trabalho remoto. Silvia, aí nessa pesquisa está um elenco de problemas que as organizações estão sentindo. Você que é uma especialista em relação ao voluntariado. O voluntariado, nesse momento, diminuiu, cresceu, ele está sofrendo também uma crise como sofre o terceiro setor? Então, ele foi bastante impactado com o distanciamento social, né? Ele teve que se reinventar. Ele saiu das atividades no terreno, que a gente diz, né, do presencial, e a maioria das ações de voluntariado passaram para o modelo remoto, online, à distância, né, e óbvio que isso tem um impacto, né, por exemplo, todo o voluntariado do hospital foi retirado dos hospitais, né, sejam filantrópicos ou públicos, nos abrigos, nas casas de apoio, né, então isso tudo inicialmente assustou, né, frustrou, né, como tudo, né, como toda a situação da pandemia, né, tocou profundamente, né, as pessoas. Mas ele foi se reinventando, né, hoje com as mentorias, com as atividades feitas à distância, né, e então existe um desejo grande de participar como voluntário. E aí, tanto as causas, as organizações da sociedade civil, os espaços, têm que se organizar para receber nesse novo formato. Então, acho que a gente está nesse processo. Se, de um lado, as pessoas querem doar, né, recursos financeiros e materiais, elas também estão no momento de mais tempo, né? A gente não tem mais o tempo não gasta o tempo do deslocamento, né? Muitas pessoas estão nos seus home offices, né? Então, existe um desejo enorme, assim, de participação. E a gente tem visto organizações criando esses espaços e fazendo essas chamadas, né, para participação, mesmo com o distanciamento. Ou seja, é importante o que você disse agora, tem organizações que estão se preparando para esse novo momento, né? Para esse isolamento social, onde o home office é fundamental para se evitar a contaminação. Marina, você é uma estudiosa do assunto de doação. Eu queria saber de você, por exemplo, essa bolha de solidariedade que acabou se desenvolvendo em torno do terceiro setor devido à pandemia, como a gente vai torná-la perene na pós-pandemia? O que nós precisamos fazer
enquanto população, enquanto sociedade, para que essa solidariedade permaneça nesse ambiente do terceiro setor? Excelente desafio, não é nenhuma pergunta, Joel. Nós trabalhamos no pensamento da plataforma de educação para gentileza e generosidade todo dia a dia, Kids, né? Todo dia a dia de doar, apoiar, transformar, com o conceito, inclusive, de bolinhas de sabão. E eu vou fazer a conexão com o que você trouxe de bolhas, né? A bola de sabão, ela é uma mágica da física, da matemática. Você olha aquilo e fala, como é que algo tão simples, um sabão e água, compõe algo tão lindo, tão encantador, tão sedutor, todo mundo pode fazer, tem aquele sopro vital, a gente coloca a nossa energia e é mágico, é lúdico, é divertido, encanta. Então, nós estamos trabalhando com esse conceito de bolinhas de sabão para que esta bolha não seja algo pontual, não seja algo localizado, e sim algo que se espalhe a todos os cantos, com todos os ventos, encantando as pessoas. Porque quando você percebe o poder que você tem ao ser gentil, generoso, solidário, colaborativo, com a sua comunidade, isso traz uma força gigante, um poder incrível. É exatamente para essa força, essa energia que a gente observa, trabalhando inclusive, ou especialmente, desde cedo. Começar a trazer esse assunto em casa, na escola, para que esse assunto não fique algo artificial e pontual. Vou falar disso numa data específica. E sim, para que isso seja uma pauta de dia a dia. Todo dia vamos discutir sobre isso e ver o quão generosos e solidários nós podemos ser. E sabe quem ganha com isso, João? Todo mundo, né? É a sociedade que ganha com isso, né? É a sociedade que ganha com isso e o terceiro setor de uma maneira geral. Mas as organizações hoje, atualmente, vivem uma crise porque a demanda está tão grande e, claro, elas se programaram para atender um número de pessoas que não constava. As vítimas da pandemia e o problema da desigualdade e a fome. Agora, quando você fala, olha, esse assunto deve estar discutido na família, deve estar discutido presente, como a gente começa a impactar, né? Eu quero impactar o meu vizinho, eu quero impactar os meus amigos, a minha família. O que é necessário? Qual é o meu discurso? Quer dizer, o discurso está aí. As pessoas precisam de ajuda. O Observatório criou uma página para atender as organizações da sociedade civil, e pedindo doações para todo mundo. E essas doações vão direto para essas organizações continuarem o seu trabalho. Como nós criamos, você que é uma especialista nesse assunto, a partir do individual, do cidadão, do eu, como é que eu começo a impactar a sociedade a partir de um novo comportamento que eu devo ter? Qual é esse comportamento? A consciência social. É tão difícil, né? É difícil a gente ter autoconsciência, que dirá a consciência social. Mas quando a gente percebe que cada pequeno gesto faz muita diferença, e quando a gente coloca em prática, porque muita gente fala sobre isso, e isso fica na teoria. Quando a gente aplica, e gostamos muito do conceito de que gentileza se aprende praticando, e generosidade se aprende doando, de atividade em atividade, nós vamos criando um novo sistema de exemplo. Porque, bom, se a gente pensar em redes sociais, por exemplo, e nos famosos influenciadores, as pessoas postam o que estão comendo, o que estão investindo, que tipo de exercício estão fazendo. E a proposta é trazer essa pauta para a relevância do dia a dia. Isso também é importante. Ser colaborativo, cooperativo, ser solidário é uma pauta relevante e isso sim deve começar a fazer parte das nossas práticas. De pouquinho em pouquinho, tem até o ditado, né? Um caminho de muitos quilômetros começa com o primeiro passo e de pouquinho em pouquinho vendo o resultado, isso é muito importante, até conectando um pouco da fala da Silvia nesse ponto de tem um lado de que precisamos muito, mas tem um lado de que também estamos conquistando bastante coisa. Tratar resultados e tratar o acompanhamento do processo como algo importante também. Ficar de olho, né? Não é só fiz uma atitude e parou.
faça e acompanhe e veja o quão gratificante é esse processo. Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria: vacinas não chegam para parar aumento de casos da Covid-19 nas Américas. O Alexandre Soares, de Nova York, tem as informações. A diretora da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, pediu aos países da região para adotarem uma estratégia abrangente contra a Covid-19, que vá além das vacinas. Falando a jornalistas em Washington, Carissa Etienne informou que as entregas dos imunizantes diminuíram na região e que, para a maioria dos países, as vacinas não vão parar esta onda de pandemia. Segundo a chefe da OPAS, simplesmente não há doses disponíveis suficientes para proteger todas as pessoas nos países em maior risco. Por isso, ela diz que é preciso interromper a transmissão por todos os meios possíveis, com as ferramentas que existem. Segundo Etienne, isso exige estratégias para acelerar a distribuição de vacinas e controlar o vírus, usando medidas como máscaras, distanciamento social e higiene das mãos. Nas últimas semanas, restrições aos produtores de vacinas diminuíram as entregas e não se espera que os suprimentos se normalizem por mais algumas semanas. Desde março, a OPAS ajudou a distribuir mais de 3 milhões de doses adquiridas pela COVAX em 28 países. Até o momento, nas Américas, mais de 247 milhões de vacinas foram administradas, inclusive por meio de acordo com países feitos individualmente, com produtores de vacinas. Os números da pandemia continuam aumentando na região. Na semana passada, mais de 1.300.000 pessoas foram infectadas e quase 36 mil pessoas morreram da doença. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares. Continuamos com o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós estamos falando sobre o terceiro setor na pandemia, com a Silvana Cache e a Marina Pequivanes. Marina, aliás, você, Silvia, a gente viu na matéria do Alexandre Soares que não tem vacina para todo mundo. No Brasil nós sofremos essa carência aqui. Os voluntários seriam fundamentais nessa hora. Um bom programa de esclarecimento, de comunicação a respeito da máscara, da utilização do gel e do distanciamento, porque a gente assiste aí várias festas clandestinas acontecendo no país, aqui mesmo em São Paulo, mas você disse que o voluntariado tem que ser reinventado, né? Como o voluntariado pode dar uma resposta a esse momento triste que a gente vive num país sem vacinas para toda a sua população? Não é que ele tem que ser, ele automaticamente foi, e foi um movimento mundial. Ninguém parou de ser voluntário, como ninguém parou de doar, né? A gente viu que, mesmo com a pandemia, é óbvio que o foco das doações passaram a ser outros recursos ou com outros objetivos, mas a solidariedade, a filantropia, ela automaticamente, o voluntariado, eles não pararam em um minuto, eles se reinventaram, inovaram, né? Foram buscar na tecnologia formas de ajudar, né? E é assim que é o movimento mesmo, como disse a Marina, a gente educa para uma cultura de doação, né? E a gente facilita também, né? Eu acho que esse é o grande papel, né, de uma sociedade, ela criar caminhos que sejam práticos, objetivos, transparentes, éticos, né, para que eu doe com segurança. Sei lá, eu vou no mercado e tem lá uma caixa com sugestões de alguns produtos que eu posso, na mesma hora, colocar na minha esteira ali, e na mesma hora eu entrego e está lá para quem que eu estou doando. Então, eu me sinto... Se é uma empresa que eu confio e eu conheço a organização que está ali recebendo o recurso, eu me sinto muito confortável de, naquele minuto, fazer essa doação, né? Como eu fico muito confortável de doar meu tempo para algumas organizações onde eu vejo que eu posso contribuir, né? Então, eu acho que existe, né, um movimento e uma cultura de doação e de solidariedade no Brasil, e a gente tem que trabalhar isso, né,
no Viralize o Bem, no Solidômetro, nessas ferramentas todas estratégicas que medem isso, né? As grandes campanhas do Dia de Doar que nos chamam, né? Que fazem esse alerta, né? Porque todo dia é dia de doar, né? Eu estou dizendo, a gente vai no mercado e pode doar. Sei lá, tem uma lavanderia aqui na minha rua que tem uma caixa para doação de roupas. E isso está há anos ali, né? E tem uma grande chamada, a caixa é bonita, tem lá as chamadas para onde eles entregam. Então, eu vejo que existe uma cultura de abrir espaço para participar. O posto de vacinação aqui perto da minha casa, ele chamou voluntários para organizar. É óbvio que ele preparou os voluntários, eles quiseram trabalhar com pessoas mais jovens, menos distantes do público mais vulnerável, e eles estão lá ajudando a orientar, organizando se cria alguma fila, né? Então, assim, existe uma cultura de solidariedade, de querer o bem, de ser generoso, né? E as oportunidades estão aí, né, de colaboração, independente, né, eu acho que de todas as crises, né, e aí um respeito enorme por essas 300 e tantas vítimas que a gente perdeu, né, milhares de pessoas, mas a gente tem que olhar que a gente não precisaria dessa crise política que a gente está vivendo, né? E aí o voluntariado é ótimo, porque ele me dá a grande oportunidade de eu fazer a minha parte. Nada de reclamação, né? A gente traz uma parte nossa para contribuir e atravessa essa situação dizendo, não, eu fiz a minha parte, né? Eu contribuí com a doação de recurso, dinheiro ou tempo. O tempo, né? Marina, a Silvia citou várias vezes cultura. Que mudanças culturais seriam necessárias para que a gente tenha uma cultura de doar com mais frequência, né? E que ela seja ampliada? Eu me lembro de uma pesquisa de 2015, desculpe, 2015, falava entre 21 milhões de voluntários, 21 milhões. Isso deve ter aumentado e agora não sei com a pandemia, mas que mudança cultural seriam necessárias para a gente implantar definitivamente a cultura de doar no país? Joel, é uma questão estrutural. E até aproveitando um gancho, a Silvia falou várias vezes uma palavra muito importante, ela falou responsabilidade, né? A nossa responsabilidade individual. Talvez, essa é uma hipótese, nós viemos de uma geração em que alguns valores foram colocados em pauta, em prática, como a competitividade, o sucesso, uma série de fatores que deixaram de lado alguns valores mais humanitários, gentileza, generosidade, solidariedade, respeito, diversidade, cidadania, sustentabilidade. Isso vem agora, inclusive, como uma mudança econômica. Existem fundos, ou seja, tem toda uma nova estrutura de se enxergar valor no mercado, que se reflete em valores que precisam ser incorporados no que é chamado de competências. As escolas, por muitos anos, educaram para um tipo de competência, chamadas as competências técnicas, para você ser profissional, para você ter aquele, né, o emprego dos seus sonhos. E de alguns anos para cá, de maneira integrativa, né, não uma coisa ou outra, mas uma coisa e outra, a valorização das competências socioemocionais está em pauta, tanto que na nova reestruturação da Base Nacional Comum Curricular, esse assunto está ganhando força. E a gente percebe nas relações que temos da plataforma com as escolas, que não só está ganhando força, como este território está sendo cada vez mais bem vivido. Então, para haver uma mudança, para que essa cultura de doação, você já mencionou, existe um movimento por uma cultura de doação que acolhe o Dia de Doar e todo o movimento
do Dia do Ar, tem toda uma rede ganhando força e estrutura, eu diria que é todo um ecossistema, conectando as organizações da sociedade civil, conectando o universo corporativo, empresas, as estruturas do mundo dos negócios e conectando os indivíduos, entre outros players, né, estratégicos nessa formatação. E nós entendemos, ou, na verdade, nós estamos contribuindo com este olhar para as escolas, para as famílias, iniciando essa conversa agora. Muita gente está na preocupação da emergência, né? Nossa, eu preciso agora de cesta básica. E é fome, é necessidade, isso precisa ser resolvido agora, mas não adianta a gente viver... Oi! Você falou uma coisa importante agora, falou de diálogo, né? Nós vamos dialogar na família, dialogar na sociedade, com os amigos e de uma maneira em geral. Como dialogar no momento de polarização? Bom, é uma pergunta. O caminho do meio, diz o velho ditado, é o melhor caminho, né? Uma estrutura extremamente polarizada, dicotômica, muitas vezes faz com que se perca a razão. E por isso é tão importante levar essa pauta para uma discussão desde cedo, para que a gente olhe para a emergência e para que a gente consiga olhar num médio prazo, num longo prazo, com uma formatação diferente de consciência das relações. Eu adoro estudar relações de troca, tenho um livro sobre isso, Economia das Dádivas, sistemas de relações de troca, e é um modelo de reciprocidade, né? Então, são trocas recíprocas que a gente efetiva o tempo todo. Talvez, Joel, seja o momento da gente rever o que a gente está colocando em circulação nas trocas que a gente propõe com a sociedade. E as trocas polarizadas definitivamente não nos levam a lugar nenhum, né? Porque você vai criar dois polos e um vazio. Porque se provoca uma discussão anacrônica, né? Sem conteúdo, vale pela discussão, é o sim ou não, né? É aquele maniqueísmo. Ô, Franklin, como resgatar, eu quero colocar você nessa discussão, como resgatar os valores humanitários, a Marina colocou essa palavra bonita, como resgatar os valores humanitários num mundo neoliberal? Como a gente devolve para a criatura humana aquilo que ela tem mais importante que a sua humanidade? Olha, João, acho que a maneira de se resgatar é você trabalhar na conscientização das pessoas. Acho que só quando a pessoa tiver consciência de que ela deve mudar o seu comportamento, de que ela tem que pensar na sociedade, porque é o meio onde ela vive, ela não vive individualmente, ela não vive só para um pequeno grupo, ela está realmente ligada por uma série de grupos pequenos e um grupo maior, e ela tem que estar consciente disso. Acho que a gente só consegue resgatar a partir da conscientização. Joel, eu queria aproveitar que você me chamou e também dar um recado para todos e todas. Nós, do Observatório do Terceiro Setor, nós temos um canal aberto com todos e todas, no qual as pessoas podem enviar suas sugestões, fazer suas críticas, formular pautas, sugerir coisas que nós, do Observatório, podemos cobrir e divulgar através dos nossos programas, do nosso site. Esse canal aberto é através do WhatsApp, e eu vou dizer um número aqui, peço que vocês anotem. Prefixo 11 aqui de São Paulo, 98851-2317. Vou repetir, 98851-2317. É o número do nosso WhatsApp, um canal aberto com todos e todas. Joel, nós fazemos aqui do Observatório algumas enquetes. Cada programa a gente tem uma enquete, e a enquete do programa de hoje que nós fizemos é a seguinte: você já fez trabalho voluntário? Olha só o resultado. 72% das pessoas disseram que sim, contra 28% de pessoas que ainda não se conscientizaram da necessidade de estar fazendo esse trabalho, de fazer esse trabalho voluntário. Eu tenho uma questão, em função da nossa enquete, uma questão para a Silvia e para a Marina, que é a seguinte: essa sociedade que a gente vive hoje, ela está tão centrada na questão, assim, exageradamente na questão do capital, tá? E as pessoas só, bom, tudo bem, tudo que eu vou fazer, que vantagem que eu vou levar nisso, né? Se eu não tenho vantagem monetária, não tem por que me engajar, né? E eu coloco a seguinte questão, de que forma que tanto a Silvia como a Marina podem passar para as pessoas, qual que é a vantagem não monetária que a pessoa tem
quando ela vai fazer um trabalho voluntário. Marina. Ou uma doação, né, no caso da Marina. Ou uma doação. Marina. Franklin, linda pergunta. Nestes sistemas não monetaristas, e essa economia das trocas, em inglês até o termo correto é a gift economy, que a gente vê acontecendo nas comunidades de forma surpreendente. Então, numa relação, eu recebi um vídeo lindo lá do pessoal do Instituto Favela da Paz, do Claudinho, de uma jovem que estava construindo uma casa e precisando de apoio porque ela acolhia 9 pessoas, inclusive uma família com crianças, ou seja, histórias lindas, e o depoimento era natural. Então, esse depoimento natural dizendo, tudo que eu tenho eu divido e eu compartilho, eu acolho as pessoas. É uma calibragem de olhar muito distinta, né? Uma calibragem de olhar. Talvez a gente tenha se distanciado disso no mundo de querer ter e querer ter mais e mais, esquecendo um pouco o querer ser ou o querer compartilhar. É uma construção, uma modelagem de negócio em que a gente soma e multiplica ao invés de compartilhar, ao invés de distribuir. Então, é interessante essa matemática de um processo de economia que não é novidade, não. Esse modelo é o modelo mais arcaico de todos os modelos de relação social. Antes, quando não tinha dinheiro, as pessoas trocavam as coisas. Então, você, Franklin, plantava alfaces e eu plantava tomates, e para nossa subsistência a gente trocava. É lindo ver que, mesmo entendendo toda a estrutura tecnológica, já tem várias plataformas de troca ganhando força, tem muitas frentes novas acontecendo. E acredito, para concluir essa fala, que é longa, né? Daria para falar por muito tempo sobre isso, é um assunto fascinante, que o pensamento integrativo é o melhor processo. E aí já casa com a fala do Joel, né? A gente vive num mundo de ou uma coisa ou outra. E quando a gente pensa no lado integrativo, eu tenho esse modelo, esse sistema econômico vigente, e tem formas integrativas, formas alternativas que compõem uma estrutura mais balanceada. Silvia? Não, eu acho que a gente também vive gerações que não é tudo pelo dinheiro, né? A gente tem uma nova geração que acolhe valores e propósito, né? Eu tenho 3 filhos de 35, 33 e 30 anos, e eu sei que eles obviamente querem o sucesso profissional, querem a prosperidade, mas não a qualquer custo, né? Então, eles escolheram onde eles trabalham, que tivesse sentido e valores, e que tivessem programas de voluntariado corporativo, ou formas, né, de relação com a comunidade. Então, eu acredito que vem esse movimento já está aí, né? Já é uma nova geração, né? Que tem esse olhar diferente para esse olhar humanitário, né? De se colocar como ser humano. E a pandemia nos colocou extremamente conectados como planeta, né? Como seres do planeta único, né? De termos que cuidar uns dos outros, né? De nos cuidar como indivíduos e cuidarmos uns dos outros. E isso é uma chamada, né? Para a solidariedade, para a gentileza, para a generosidade, para a filantropia, e para o voluntariado, né? Está aí à disposição, né? E não adianta, né, gente? Fazer o bem faz bem. É físico, né? A gente se sente bem ao fazer o bem, né? Segundo as pesquisas do IDES, é a primeira coisa. Por que você doa, né? Seja tempo, dinheiro ou recurso. Eu dou porque eu me sinto bem, né? Fazer o bem faz bem. Então, eu acho que eu sou uma otimista do copo meio cheio mesmo, então eu acredito muito nesse processo que já está acontecendo, que eu já
já vislumbro, né? Não estou esperando, eu já vejo ele. Né? Esse sentimento de pertencimento aumentou muito durante a pandemia, né? Porque nós olhamos o próximo e vimos as carências, né? Do vizinho, do amigo, e a partir daí eu acho que foi um rompante de humanidade, aqueles valores humanitários que a Marina destacou. A gente se viu no mesmo maremoto, mas a gente percebeu que eram barcos diferentes, né? As embarcações que cada um... Espero que todo mundo agora perceba que é importante estar no mesmo barco, todos, ricos e pobres, nesse barco chamado Brasil. Agora eu vou chamar a nossa repórter Isabela Alves com as notícias do site do Observatório do Terceiro Setor. Olá, Isa, tudo bem? Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia, as convidadas e os ouvintes. Hoje eu trago as notícias de mais destaque do nosso portal. A primeira delas informa que 100 milhões de brasileiros ainda vivem sem acesso à coleta de esgoto. Os dados do Instituto Trata Brasil também revelaram que 35 milhões de brasileiros vivem sem água tratada. Outra notícia é que o estado de São Paulo está promovendo cursos com bolsas para jovens desempregados. O programa Via Rápida oferece cursos de capacitação e auxílio de R$ 210 em parcela única para jovens em situação de vulnerabilidade social. Para saber mais sobre esse benefício, basta acessar viarapida.sp.gov.br. E para encerrar, nós temos a notícia de um transplante de traqueia que pode ajudar pacientes entubados com Covid-19. O primeiro transplante de traqueia bem-sucedido no mundo ocorreu nos Estados Unidos. O procedimento pode levar esperança a pessoas que sofreram danos no órgão em decorrência da intubação. Essas são as notícias da semana, mas para ficar por dentro de outras novidades do Brasil e do mundo, basta acessar o nosso portal, observatoriotercetor.org.br. Obrigado, Isa. Essa foi a repórter Isabela Alves, que volta na próxima semana. Até lá, Isa. Uma pesquisa do Datafolha mostrou que até outubro de 2020, 96% dos brasileiros tinham o desejo de serem mais solidários e queriam realizar ações para fazer o bem e promover um futuro melhor. Apesar da intenção de ser mais solidário, apenas 27% efetivamente se envolviam em ações coletivas organizadas. A maioria, 68%, agia de forma individual e pontual, por não conhecer outras formas e oportunidades de realizar as ações. E a pesquisa destaca também que, apesar de 92% dos brasileiros se enxergarem como solidários, 68% não consideravam o próximo solidário. Olha-se aqui, olha essas eu queria que nossas duas convidadas comentassem essa pesquisa da Datafolha. Há uma contradição aí. 96% dos brasileiros se enxergavam solidários, mas 68% não consideravam o próximo solidário. Como é que você analisa essa pesquisa, Marina? Curiosa, como primeira palavra, né? Curiosa. É interessante que quando nós somos perguntados, dificilmente alguém vai falar que não é solidário, né? Se alguém te perguntar, você é gentil? As pessoas, uma vez questionadas, vão dizer, e se a gente analisar estudos de economia comportamental, é exatamente isso. Uma coisa é o que eu digo, outra coisa é o que eu faço. E esse é um ponto interessante para essa discussão. Mas tem um experimento, né? E vocês comentaram, a Silvia trouxe essa questão, você trouxe, o Franklin comentou sobre isso, sobre essa questão de bem-estar, né? O que acontece com a gente quando a gente faz um gesto de gentileza, de generosidade, e bioquimicamente tem uma modelagem que em vários estudos sobre altruísmo ganha força, que se chama efeito warm glow. Traduzindo isso para o inglês, é um brilho caloroso, um brilho quente que se forma ao redor da gente quando a gente faz esses atos. É uma sensação de bem-estar, porque neurotransmissores levam isso para o nosso corpo todo e a gente definitivamente se sente bem. Então, quando as pessoas começarem a experimentar isso, aí definitivamente a gente vai ter um equilíbrio bem melhor nos números das pesquisas entre quem diz e entre quem definitivamente faz. E é aquele ponto, né? Sair da teoria, ir para a prática e experimentar. Quem experimenta certamente vai querer mais e mais. Então, tá aí a recomendação para quem nos vê, quem nos ouve.
Vocês vão ver como isso é gratificante, é mágico, é muito poderoso, vocês vão querer mais. Falando nisso, antes de ouvir a Silvia, eu quero falar da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Ele está promovendo o Observatório em Movimento. Aliás, a Silvia participa dela. A gente pretende que especialistas de várias áreas do conhecimento venham ao Observatório refletir sobre esse momento de pandemia e principalmente o pós-pandemia. E nesse mês, nós temos também uma outra novidade, o lançamento do Apoie, o Terceiro Setor, uma ferramenta online de financiamento coletivo para as organizações da sociedade civil com projetos de diversas áreas. Você vai saber mais, o Apoie 3 Setor, em numeral, .com.br. Na verdade, na prática é isso, para explicar para o ouvinte. Eu vou repetir depois novamente o nosso endereço ao longo do programa. Você escolhe uma das organizações que estão na página do Observatório, uma página especial da campanha, e você pode fazer sua doação. São organizações desde as Mães da Sé, né, da Ivanilde, que ajuda as famílias de baixa renda a encontrarem seus filhos que desapareceram, até organizações mais sofisticadas e já mais conhecidas da população, que também estão sofrendo um problema de caixa durante a pandemia. Essa doação é depositada numa conta e vai direto para a organização. E o Observatório vai acompanhar esse trajetório da doação. Nós vamos fazer várias matérias, programas de rádio, até o resultado, como a organização utilizou aquilo arrecadado. Participe dessa campanha, convido as nossas duas convidadas, que já estão nesse ambiente e provavelmente já desenvolvem a sua generosidade, a apoiar essa campanha e a conversar com os amigos sobre ela. Mas ela é muito importante. E convido você também a acompanhar o Observatório nas suas redes sociais, no Facebook, ou facebook.com/Observatório Terceiro Setor, no Observatório Terceiro Setor, e no Instagram é @Observatório Terceiro Setor. E no YouTube, youtube.com/Observatório Terceiro Setor. Aí Frank, eu quero te ouvir, mas eu vou dar um recadinho aqui a respeito já que eu estou falando de acompanhar os nossos programas. Não, mas aí eu vou com você, daqui a pouco eu volto para dar um recado sobre nessa campanha que nós estamos desenvolvendo no Observatório do Terceiro Setor. Franklin. Perfeito, João. Eu tenho uma questão tanto para a Silvia como para a Marina, né? O terceiro setor, ele já tem a sua legislação, né, que acaba cobrindo uma série de áreas, enfim, e regula, digamos, o seu funcionamento, né, já há algum tempo. E eu pergunto, agora com essa vivência que nós estamos tendo, trágica da pandemia e a situação toda que nós passamos aí, vocês acreditam que essa legislação que está atual, ela contempla tranquilamente no que virá depois dessa pandemia, porque o mundo será outro, né? Isso a gente tem certeza absoluta. O mundo não será o mesmo depois dessa tragédia que nós estamos vivendo, principalmente aqui no Brasil. Então eu pergunto para vocês acreditam que a nossa legislação ela está realmente preparada e contemplada para esse novo tempo que virá, no caso do terceiro setor, pós-pandemia? Silvia? Então, nós temos um marco regulatório, principalmente para as organizações que recebem, né? Ele é muito mais focado nas organizações que recebem dinheiro público, recursos públicos, né? Que é muito recente e que tem sido recebido todas as atenções o tempo todo com relação a mudanças e certificações e qualificações. Então, é muito difícil dizer, né? Porque acho que é um futuro que nem nós não sabemos quais serão as demandas, mas eu acho que nesse quesito de regulamentação, de leis, né, que contemplem o terceiro setor e movimentos, né, e atenção, né, nós temos as próprias OABs que estão sempre atentas e tem núcleos de estudos só de terceiro setor, não só de estudos, mas grupos de advocacy, né, nesse sentido. Eu acredito que a gente
tem um poder e uma força, e vamos ter que aprender e talvez reestruturar, né, questões, né? O Brasil tem uma lei que é referência mundial na questão do trabalho voluntário desde 1998, sofreu algumas adequações no seu texto, então eu acho que assim, a gente vai ter que aprender se haverão novas demandas nesse futuro que vai adequar modelos diferentes, né? Talvez de gestão, de repasse de recursos, né? Isso tudo. E temos leis para filantropia também que estão sendo, aí não pensando em, como sei lá, os fundos patrimoniais, e a gente ainda tem uma força, né? Aí vem um movimento para uma cultura de doação, a própria Associação Brasileira de Captadores fazendo grandes movimentos para mudar as questões dos incentivos, né, para doação. Então, acho que a gente tem um advocacy positivo, a gente tem muitos grupos pensando e olhando, né, com carinho e atenção, tanto para a questão da doação, como os repasses públicos para o terceiro setor, né? Agora vamos ter que nos reinventar, eu acho que é um futuro que nós não conhecemos ainda, né? Agora é tudo a curto prazo, né? Vamos nos adaptando a curto prazo às demandas, né? Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram, @Observatório Três Setor. No Facebook, facebook.com/Observatório Três Setor. Nossos programas de rádio estão disponíveis no canal do YouTube do Observatório. Lá também você encontra lives, entrevistas e quadros, como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. Basta buscar por Observatório 3 numeral Setor. Marina, eu quero te ouvir a respeito da pergunta do Franklin. A legislação é adequada? A gente pode, por exemplo, perguntar para você especificamente em relação à doação. Nós sabemos que nos Estados Unidos há um estímulo, né? Inclusive no imposto de renda, para as pessoas serem generosas. Quer dizer, elas começam a ter facilidades, elas têm facilidades, né, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil ainda tem alguns entraves, mas eu quero te ouvir. É uma questão, de fato, de infraestrutura, e são certas mudanças que elas não são tão imediatas na cultura das pessoas, desses circuitos de doação, mais ou menos automáticos, mais ou menos vinculadas à formatação, inclusive, de impostos, né, uma outra estrutura. Mas, casando as questões de vocês, né, e Franklin, você falou muito de futuro, né? Como as coisas serão. A Silvia trouxe dados super concretos do que a gente está vivendo agora. E nós, com esse pensamento de educação para gentileza e generosidade, nós estamos investigando e fazendo um mapeamento do que pensam as crianças e os jovens sobre o que é ser, o que é ter um mundo melhor. Ano passado, nós lançamos uma pesquisa chamada 3 coisas que eu quero melhorar no mundo. Foi feita com 450 crianças e jovens de 5 a 18 anos. E os resultados foram surpreendentes, porque eles começam a mapear o que virá. Então, de onde virá a nova estruturação, de que tipo de organização pode surgir? O que temos hoje abarca tudo, né? Como a sua pergunta, o que temos hoje abarca tudo? E é interessante o que pensam esses jovens, quais são os seus anseios para isso. Vou falar os 5 primeiros tópicos, e a pesquisa completa, se quiser acessar na plataforma, né, do arquides.org.br, a pesquisa completa está lá. Crianças de várias regiões do Brasil, então temos 75% da região sudeste, 10% nordeste, 7% sul e o restante, quase 5%, centro-oeste e norte. O que as crianças e jovens querem melhorar no mundo? Em primeiro lugar, acabar com a violência, assaltos, brigas, crime. Em segundo lugar, mais saúde para todos, melhorar a saúde. Em terceiro lugar, melhorar a educação e o direito de estudar.
Em quarto, acabar com a desigualdade social. E em quinto, acabar com o coronavírus. Então, a pesquisa está super dividida por região, então dá para ver os anseios. Interessante essa pesquisa, Marina. Interessante essa pesquisa. Vamos só ficar na primeira hipótese, acabar com a violência. Como a gente pode desenvolver um projeto educacional de cultura de paz num país como o nosso? Tem várias estruturas que, por vezes, estão atuando de forma separada hoje na sociedade, mas iniciando essa discussão de forma bastante sólida. Realmente, a minha percepção é a de que falta integração. Muitas frentes fazendo trabalhos de maneira fragmentada e essas frentes não se reúnem. E quando você junta essas forças, puxa, o potencial de mudança ele é incrível. Então, não dá para a gente falar que não tem nada sendo feito. Por outro lado, o que está sendo feito talvez não tenha a força que poderia ter, porque não está reunido, não está junto. Aplicar essa filosofia, né, desse pensamento gentil, solidário, integrativo, colaborativo, para resolver as nossas questões sociais de hoje. A desigualdade no Brasil ganhou evidência com a pandemia em regiões em que o Estado não garante o mínimo. São os projetos sociais, as iniciativas voluntárias que fazem a diferença. No Pantanal, com as escolas fechadas, voluntários vão de barco levar livros às crianças de comunidades ribeirinhas. Em Manaus, um professor trabalha como motorista de aplicativo para sustentar o seu projeto de educação para jovens de baixa renda. Na capital paulista, uma ONG criada na pandemia doa computadores e tablets para alunos de escolas públicas. E em Curitiba, um projeto de creche para crianças em vulnerabilidade doa cestas básicas. É enriquecedor essas experiências que nós estamos vendo, Silvia, durante a pandemia. João, estamos a 5 minutos, desculpa interromper. O Frank não queria interromper, interrompendo, lembrando o nosso querido Chaves, mas então, Silvia, eu queria que você fizesse um comentário e já rápido, e já fizesse as suas conclusões finais para a gente ir para o final do programa. Eu sempre chamo para o voluntariado, escolhe uma causa para chamar de sua, né? Tem muitas plataformas, tem a própria Descubra Sua Causa, o Atados, nós temos um programa de governo, Pátria Voluntária, né? Uma plataforma para voluntariado, então navegue, né? Visite esses espaços e escolha uma causa para chamar de sua, né? Se você doa tempo, que é tão precioso, vai fazer sentido também doar outro recurso, né? Seja financeiro ou material. O importante é a gente, nesse momento, né, tá como protagonista, né, desse mundo que a gente quer melhor. Infelizmente não deu tempo, a gente ia repercutir com as convidadas um retrato da doação no Brasil do IDS, né? Que foi citado aqui, eu acho que por você, Silvia. Frank, então, fechemos mais um programa. Sim, foi um belo programa que acho que conscientizou as pessoas da necessidade de doar, né? De participar, de fazer um trabalho voluntário. Isso é muito importante nos dias de hoje. Para fechar o nosso programa, Marina, o que de mais importante você gostaria de deixar registrado como sua participação final? Agradecer ao maravilhoso convite, conversa incrível com você, Joel, você, Franklin e Silvia, e lembrar que todo dia é dia de apoiar, doar, transformar, colaborar, inspirar, isso depende só da gente, é só começar. O Observatório na Brasil Atual está terminando. Eu agradeço a presença de Silvia Nakashi, palestrante, e de Marina Penkivanes, que é professora e fundadora da Embigo do Mundo e idealizadora da plataforma Dia de Doar Kits. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil Cidadão, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu na Brasil Atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.